Se eu... como é que é? Está aqui, ó. O cristianismo brasileiro responde às perguntas do povo brasileiro? Então, a minha resposta a essa pergunta, se o cristianismo brasileiro responde às perguntas do povo brasileiro, é sim e não, depende, talvez. Por quê? Porque, se olhar de um determinado ponto de vista, responde. Responde. Porque o que é o povo brasileiro? O povo brasileiro é um povo que quer ficar rico. Simples. Não é? O povo brasileiro quer ficar rico. Nós corremos atrás da riqueza, nós somos descendentes dos bandeirantes, dá licença? Nós queremos ficar rico. Nós somos desse tamanho porque a gente queria ficar rico. Tá certo? Os bandeirantes saíram do Sudeste para ficar rico. Não é isso? Saiu todo mundo do Sudeste, os bandeirantes, as bandeiras, os emboabas, as entradas, e fomos entrando no território dos espanhóis, espantando os espanhóis, matando os índios, porque a gente queria ficar rico. Achar ouro, pedras preciosas, esmeraldas, essa é a nossa história, nós queremos ficar rico. Nosso povo quer ficar rico. Nós vivemos, obrigado, mano. Nós vivemos assim, o tempo todo buscando riqueza. E por isso nós somos desse tamanho. Tem um lado positivo, né? Por que o Brasil é esse continente? Por causa dos bandeirantes, por causa dos emboabas, por causa das bandeiras e das entradas. O nosso povo ia e pronto. E os bandeirantes se prestavam a todo tipo de serviço. Por exemplo, se prestaram a destruir o Quilombo dos Palmares, se prestavam qualquer serviço. Vai ter dinheiro? Vai ter grana? É isso. É isso. Os bandeirantes nem falavam português. Até a chegada de Dom João aqui, os bandeirantes falavam tupi-guarani. Nossa língua, a língua da região São Paulo e Rio, mais São Paulo, obviamente, era Tupi-Guarani. O Dom João que obrigou todo mundo a falar português. Nosso negócio era ganhar dinheiro. Não era preservar a língua portuguesa, honra portuguesa. Que honra portuguesa o quê? Dinheiro, meu amigo. Prata, ouro, pedras preciosas, esmeralda. Onde é que tem grana? Onde é que tem diamante? Lá nas Minas Gerais, qual era o nosso negócio? Ficar rico. Nós tínhamos os caras que farejavam diamante. Até tinha uma espécie de acordo tácito entre a coroa portuguesa e os farejadores. Deixavam os farejadores chegarem, os farejadores pegavam o que podia, com a pouca técnica que tinha, depois, embora, a coroa chegava e pegava o resto. Não é? Quem leu já a história de Chica da Silva, por exemplo, sabe disso. A rainha de Diamantina, por quê? Porque diamante, nosso negócio era ficar rico. Depois, nossa religião é a religião do poder. Os ameríndios nos ensinaram a negociar com as entidades da floresta. Os africanos nos ensinaram a negociar com os orixás e com os exus. E os portugueses nos ensinaram a negociar com os santos. Nós somos bons nesse negócio. A gente ia lá, oferecia uma oferenda, negociava. Nossa religião é a religião do poder. Então, a gente precisava de ajuda dos orixás, a gente ia lá e fazia um obó. A gente precisava de ajuda das entidades da floresta, a gente ia lá e fazia um sacrifício. A gente precisava de ajuda dos santos da religiosidade popular, a gente ia lá e apostava uma esmola, uma oferenda, uma novena. Essa é a nossa religião. Religião do poder. Então, qual é a pergunta do povo brasileiro? A pergunta do povo brasileiro é como é que eu faço para ficar rico? Isso é o povo brasileiro. Você fica chateado, você fala de corrupção. Presta atenção, um povo que
cresce negociando com as entidades, cresce negociando com os orixás, cresce negociando com os santos cristãos, vai construir que tipo de sociedade? Que sociedade você estava esperando que a gente ia construir? Nós vamos construir a sociedade que eu compro. E que eu pego poder para vender. Qual é a graça de eu fazer todo um trabalho para chegar no poder e não poder vender nada e não ganhar nada? Um bocado de nós aqui ficaria escandalizado até um tempo atrás, escandalizado entre aspas, né? Porque o presidente da República, por exemplo, ganhava o quê? 11 mil reais. Quem é que acreditava que o presidente ganhava 11 mil reais? E como o salário do presidente da República é o salário maior, não pode ter servidor público com salário maior do que ele, então todo mundo ganha menos que 11 mil. Quem aqui acredita que todo mundo ganha menos que 11 mil? Por que nós não acreditamos? Porque na nossa lógica é o seguinte, o cara não vai chegar ao poder para ganhar 11 mil, tá certo? Você está brincando comigo? O cara gastou 90 milhões para ser presidente da República, para ganhar um salário de 11 mil? Em favor do povo? Quem acredita nisso? Mas nós achamos que a corrupção é um problema. E é mesmo. Mas você não está percebendo que nós criamos toda uma estrutura para a corrupção? Você sabe quantos artigos tem a nossa Constituição? Você sabe quantas dificuldades tem nas nossas leis? Você sabe quão difícil é fazer qualquer coisa seguindo absolutamente a lei no Brasil? Por que você acha que é assim? Você cai no conto, como eu caio no conto, que é o Zezinho que é corrupto. A estrutura é corrupta. O sistema foi feito para a corrupção. A nossa história é uma história de corrupção. A nossa história é uma história de negociação. A nossa história é uma história de troca. Eu pago, eu recebo. Eu pago para os orixás, eu pago para as entidades, eu pago para os santos. Que sociedade você acha que a gente ia construir? Quem botou na sua cabeça essa sociedade idílica? Onde tem isso? Desde 1500, onde é que tem isso? Por que você acha que os novos partidos vão ser diferentes? Está na estrutura. Nem você acredita que o cara vai ser presidente da República, governador do estado do Rio de Janeiro, para ganhar 10 mil reais. Nem 20. E por que eu não acredito? Porque se eu fosse governador, também não acreditava que ia ganhar só 20. Peraí. Quer dizer que eu dou uma assinatura que movimenta 4 bilhões de reais e eu ganho 20 mil? Está no bojo da cultura brasileira. Então, nesse sentido, a igreja responde o anseio o cristianismo brasileiro responde às perguntas dos brasileiros? Responde.
positivamente. Por quê? Porque nós temos uma igreja que, ao invés de converter Zaqueu, se converteu a Zaqueu. Verdade? E não é só neopentecostal, não. Vai em qualquer igreja nesse país e vê como é que os ricos são tratados. Escolhe a denominação. Da mais tradicional, cheia de honra e circunstância, até a mais doida. Nós temos umas doidas por aí. Eu canso de ouvir cara dizendo para mim, aquele cara é o doutor fulano de tal, ele é muito generoso. Generoso uma ova, ele é abençoado e tinha de abençoar, que generoso. Generoso você é com o que é seu. Você não tem nada, você é de Jesus Cristo, tudo é de Jesus Cristo, você é generoso com o quê? Você se converteu ou você não se converteu? Vai visitar qualquer igreja brasileira e pergunta quem são os donos da igreja. Os caras vão dizer para você quem é que manda na igreja. São os maiores dízimos. E vai falar com um cara bom de dízimo e ver se ele não vai tratar você como se ele fosse seu chefe. Qual é, meu amigo? Nós estamos no Brasil. Do que é que você acha que nós estamos falando? A gente dá umas explosõezinhas de vez em quando contra a corrupção, mas chama o irmão abonado de seu senhor, de seu doutor. Dá para ele os melhores lugares. Ele tem um voto mais poderoso na Assembleia do que qualquer um. Que nome você dá para isso? O nome que o dicionário dá para isso é corrupção.